Vou colocar aqui, União. Então você tem lá o Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. É um ministério. Ligado a ele, nós temos a Secretaria. Secretaria, né, dos Negócios Social. Secretaria Social Federal. Depois, você tem delegacias. Tá? Você tem postos. Então, isso são órgãos federais. Isso também pode acontecer nos estados. Né? No município, não. No município, geralmente, é secretarias. E os CRAS, os CREAs. Ok? Então, isso são órgãos federais, por exemplo. Também eu posso considerar como órgãos federais o Conselho. O Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão. Tá? Tudo bem? Então, olha aí. O que compete a esses órgãos federais? Coordenar e articular as ações do campo da assistência social. Propor ao Conselho Nacional de Assistência, por exemplo, secretaria, delegacia, conselhos, propõe ao Ministério, ao Conselho, né, a Política Nacional de Assistência Social. Prover recursos para o pagamento de benefícios, né, é o Ministério. É o Ministério que vai, através da lei, da organização da lei orgânica, a lei de orçamentária anual, vai destinar recursos para o Ministério do Desenvolvimento Social. Tá? Então é isso. Através do Conselho. O Conselho vai aprovar o orçamento do Ministério. Então, por isso que ele fala. Prover recursos para o pagamento de benefícios, da prestação continuada. Elaborar e encaminhar proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais da Seguridade Social. Então é isso. Ó. Orçamento da Seguridade Social, prover da assistência. Conjuntamente com os demais, que é da saúde e da previdência. Tá? Propor critérios de transferência dos recursos, propor critério dessas transferências de recursos, de fundo a fundo, para os estados e para os municípios. Proceder à transferência de recursos destinados à assistência social, encaminhar a apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social, relatórios trimestrais e também os anuais, prestar assessoramento técnico aos estados federais, por isso que ele diz lá, com ajuda técnica e financeira. Técnica é isso, é assessorar os estados e os municípios. Tá? Prestar assessoramento técnico aos estados federais, aos municípios e às entidades organizadas de assistência social. Formular política para a qualificação sistemática e continuada dos recursos humanos. Então, isso que faz mesmo. Tá? O Conselho Nacional, ele determina políticas para a melhoria da aplicabilidade do setor dos recursos humanos. Tá? Fazem aí encontros para a melhoria dos recursos humanos, principalmente nos assistentes sociais. Tá? Desenvolver estudos e pesquisa para fundamentar as análises e necessidades, formulação de proposições para a área, que é a área da assistência social. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades. Tá? Então, claro, os municípios elaboram o cadastramento das suas entidades, mas envia, e isso é tudo informatizado, faz o cadastramento nacional. Então, faz o cadastramento nacional. Tá? Articular-se com órgãos responsáveis pelas políticas da saúde e previdência social, bem como os demais responsáveis pela política socioeconômica setoriais. Então, o que ele faz? É necessário, já que é um orçamento da Seguridade Social, a assistência social também está vinculada à saúde e à assistência social. Muitas coisas que, às vezes, o assistente social, verificando aqui no CRAS, no CREAS, ele tem que direcionar para a saúde. Muito pelo contrário. Não, às vezes, nem é propriamente assistência social, é um problema de saúde pública. Tá? Por exemplo, o caso de AIDS, por exemplo, ele está atendendo uma pessoa vulnerável, né, que se prostitui para poder viver, né, e verifica se está com problemas de saúde, mas está relacionando conjuntamente com o assistente. Ou problemas de hepatites, né, assim por diante. 13. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, como é que isso eu faço? Como que o dinheiro lá do orçamento é direcionado ao Fundo Nacional de Assistência Social? Tá? E como que eu faço esses repasses de fundo a fundo? Como que é a fiscalização? Só para vocês verificarem.
esse fundo vem. Tá? Aí você vai destinar ao município. O município, conforme ele vai usando, ele vai dando essas informações já. Tudo online. As informações lá diretamente no fundo. Tá? Que aí a União já vai sabendo. Se há alguma irregularidade ou malversação do dinheiro público, tá? Dali mesmo essas informações já são repassadas para os procuradores federais, tá? Para fazer a fiscalização. E isso é tão fácil de pegar, gente, os municípios de Mirim faz cada burrada aí, os caras deitam e rolam ali mesmo. Pega e responsabiliza o prefeito. Ou o prefeito tem um tempo para regularizar isso. Tá? E o 14, elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social os programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, tudo que o município e a União manda para lá, para que eles tenham, isso é fiscalizado pelo próprio Conselho Nacional de Assistência Social. E eu dei um exemplo que não é da Ciência da Saúde, que aconteceu em Mirandópolis. Né? Pediu para a saúde bucal lá no Conselho Nacional da Assistência Social, pede para que os municípios façam o trabalho da saúde bucal. Mirandópolis fez, mas não colocou no seu plano. Tá? Então eles fiscalizam justamente isso. Eu pedi, primeira coisa, vou fiscalizar. Agora não tem, não pode dar, porque não tem no seu plano. É assim também na ciência social. Beleza? Vamos resolver esse exercício? Responda aí sozinhos o 1 e o 2. O resto eu respondo junto. Isso só sobre as chamadas instâncias deliberativas do SUS. Tá? Claro que, como é LOAS, ele falou só da federal. Tá? Das instâncias federais. Posso apagar esse cantinho aqui, senhores? Posso? Em cima também, tá? Então vem comigo.
Primeira questão. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado, sistema único e participativo e social, de caráter permanente e composição paritária. Falou composição paritária, eu já sei o que é. O que é? Conselho? Conselho o que, senhores? Tem vários, né? São os conselhos. São os conselhos. Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Distrital e Conselho Municipal. Só tem um aí que não é. Qual que é? Federal. Ah, eu. Oi? Eu tenho um pouquinho De qual? Verde? vou ver se dá. Vi lá em cima também, depois, como eles estão lá. Beleza, então, A1 é a E. 2. Conforme previsões constitucionais, dentre as diretrizes preconizadas para a assistência social, destaca-se a participação da população por meio de organizações representativas. Né? De novo, é sobre o conselho. Se é paritário, né? Fica facinho de responder, não é? Qual é a resposta? E, de forma paritária entre o governo e a sociedade civil. Tá? 3. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social, de caráter permanente com posição paritária entre governo e sociedade civil, são, de novo, né? Todos os conselhos aí. Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Distrital e os Conselhos Municipais. Resposta é D, né? D. E a 4. De acordo com o artigo 16, parágrafo único da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, aos Conselhos de Assistência Social, deve ser garantida a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, com recursos materiais humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes à passagem diárias de conselheiros. Para que essas passagens diárias? Para que eles possam participar, não é? Desses conselhos nacionais. Tá? Quando estiverem no exercício de suas atribuições. O provimento de tais recursos está a cargo do órgão gestor de assistência social. Tá? Dedicado. Quanto ao orçamento da política de assistência social, compete o Conselho Nacional de Assistência Social fazer o quê, senhores? Ele que aprova a proposta orçamentária, né, desse determinado setor da assistência social. É o próprio Conselho. Tá? Seja no município, seja no estado ou no nacional. Tá? Agora mesmo, nós estamos tendo aí a aprovação dos orçamentos, que tem que ser aprovado até dia 22 de dezembro. Por isso que, quando há um novo governo entrando, agora é obrigatório se fazer um tipo de uma PEC, tá? Ou de uma emenda ao orçamento. No caso, eles estão fazendo a PEC porque é uma coisa que vai mexer com a estrutura do orçamento, tá? Para quebrar o teto. Tá? Então tem que fazer uma PEC. Mas caso contrário, se não tivesse isso, seria elaborar conjuntamente com o governo que aqui está uma nova peça orçamentária. Tá? Um é o governo que está saindo, outro é o governo que está entrando. Porque a peça orçamentária você faz no ano anterior para ser aplicado no próximo ano. Tá? Então, para que serve isso aí? É a dedicada, né? Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal responsável. Tá? Então, você aprecia e manda lá para o Ministério da Fazenda, ou no caso agora, o Ministério da Economia, que acaba elaborando todos os orçamentos do próprio Executivo, do próprio Legislativo e do Judiciário. Ok? Beleza? PEC, proposta de emenda à Constituição. 6. A 5 é a C. A 5 é a D de dado. D de dado. 6. A LOAS se organiza por diretrizes que garantem a participação da população. Sim. Inclusive dos usuários do serviço social. Lembra? Que é a paritária. Que através de suas entidades representativas podem interferir na formulação da política e no controle das ações de todo o país, né? Através das suas entidades, através dos próprios assistentes social, através da população ou órgãos de assistência social, tá? Que compõem o sistema descentralizado e participativo da assistência social. Tais instâncias são
os conselhos, né? De novo, os conselhos estaduais e municipais de federal, de caráter permanente, de composição paritária entre governo e sociedade civil. Então a resposta é a Estava até cheio. É a ponteira. É a ponteira. É. Não tem mais ponteirinha. Tem, mas as canetinhas tá até nova a ponteira. Então, deixa, vamos usar gastar ela. É. Tudo bem? Então a 6A, ok? O que nós vamos fazer agora? Agora eu tenho que estudar com vocês os benefícios eventuais. Mas vamos dar um pulo. Vocês agora vão diretamente para a página número, tá? Porque fala sobre esse mesmo esquema que nós fizemos aqui. Vocês vão diretamente para a página número 40. 40. Depois eu volto. Na próxima aula eu volto para a gente estudar os demais benefícios. Ok? O que nós fizemos aqui, gente? Ó, quando aquela primeira explicação no início da aula, eu fiz esse desenho dessa estrutura, o que eu falei para vocês? Ó, eu falei, olha aqui, ó, Ministério dos União. É o órgão gestor da União. Concorda? Tá? Tudo que ele faz tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional. Não tem? Tá? Todo financiamento, quer dizer, da lei orçamentária anual, tem que constar um orçamento sobre assistência social, não é? Tá? Esse orçamento tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que é jogado aonde? No Fundo Nacional de Assistência Social. Beleza? Tá? Os gastos vão ser feitos com base no Plano Nacional de Assistência Social. Ok? Então nós vamos ver isso. O que é necessário ter, né, para que haja transferências governamentais aí da assistência à saúde. Então, primeiro, como que é esse financiamento? Olha, acharam na página 40, artigo 27. Todos acharam? 38. Página 38? Página 38, artigo 27. Página 38. É que o meu aqui o espaço é maior e a letra é maior. Não? Então, na página 38, artigo 27. Olha como ele diz. Do financiamento da assistência social. Ok? Fica o Fundo Nacional da Ação Comunitária. Era chamado assim. Com a LOAS, ele tirou essa denominação de fundo, de ação comunitária. Por que era chamada ação comunitária? Porque eu disse para vocês que no começo, que a assistência social não era dever do Estado. Ele era filantrópico. Eram só associações, eram só fundações. As APAES da vida existiram só após a Constituição? Não, as APAES são uma das entidades mais antigas que tem. LBV, entre outras. Então elas eram mais filantrópicas. Então era esse fundo que às vezes o próprio poder público reunia e direcionava também para essa pessoa. Hoje não. Hoje está no orçamento. Tá? Então olha o que ele diz aí no artigo 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária, que era o antigo FUNAC, instituído pelo decreto-lei lá de 1985, ratificado pelo decreto legislativo, transformado agora em Fundo Nacional de Assistência Social. Ok? Os estados e municípios nem tinham. E agora, eles obrigatoriamente têm que ter orçamento que são jogados nesses fundos. Ok? Artigo 28. O financiamento dos benefícios, se for do município, né, que é o funerário, tem que estar aqui no fundo. Tem que ter dinheiro disponível aqui. Se for, no caso dos estados, para pagamento do benefício de prestação continuada, que o pessoal fala, isso é do Ministério da Previdência Social. Não é do Ministério da Assistência Social. Tanto é que não entra no orçamento da Previdência Social, entra no orçamento da Assistência Social. Tá? Quando fizeram a reforma da Previdência, falaram, o que dá maior prejuízo para a Previdência Social não são os aposentadorias, são os benefícios de prestação continuada. Quem falou que sai do orçamento da Previdência? Não sai do orçamento da Previdência, sai do orçamento da Assistência Social. Né? As besteiras são conhecidas. Então ele fala isso. O financiamento dos benefícios. Pois não. Quem falou? Não. Os benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com recursos da União. Então, recurso da União é jogado no Fundo Nacional.
Recursos dos estados, no fundo dos estados. Recursos do município, no fundo municipal. Tá? Então, por isso que ele fala. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com recursos da União, dos estados, dos federados e do município. Por isso que eu disse para você que o município, para receber dinheiro dos estados, ele tem que ter orçamento para assistência social. Ele tem que ter recursos próprios. Se ele não tiver, ele não vai receber dinheiro. Tá? Por exigência da Constituição e da LOAS. Tá? Tudo bem? Parágrafo 1º. Cabe ao órgão da administração pública, responsável pela coordenação da política de assistência social, nas 3 esferas. Quais são esses órgãos? Na União, é o Ministério do Desenvolvimento Social. No Estado, no município, secretarias. Aqui em Rio Preto, da Secretaria da Assistência Social. Ok? Gerir o Fundo de Assistência. Então, quem gere o Fundo de Assistência Municipal é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Conjuntamente com o Conselho, que aprova o uso do dinheiro aqui. Tá? Parágrafo 2º. O Poder Executivo disporá no prazo de 180 dias a contar da data de publicação desta lei sobre o regulamento de funcionamento do Fundo Nacional da Assistência Social. Assim também no município. Ele tem prazo para dispor o regulamento, tá, do fundo. Claro que todos eles já têm isso. Parágrafo 3º. O financiamento da assistência social, no SUAS, deve ser efetuado mediante cofinanciamento. É aquilo que eu falei, o cofinanciamento. A União manda dinheiro para o Estado. A União manda dinheiro para o município. E o Estado manda dinheiro para o município. Esse é o cofinanciamento. Beleza? 29. Os recursos de responsabilidade da União, destinados à assistência social, serão alocados aonde? Se são recursos, são alocados no Fundo Nacional da Assistência Social do município, no Fundo Municipal da Assistência Social. São alocados ali, geridos pelo Conselho, juntamente com o secretário. E parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previsto no artigo 20, porque se é prestação continuada, você viu que quem vai estar fiscalizando, observando se tem competência é o INSS, né? Nós já vimos lá no artigo 20. Então, por isso que ele diz, poderão ser repassados ao Ministério da Previdência, poderão, e a Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela execução e manutenção. Então, você viu que o orçamento sai da Assistência Social, e eu é que repasso para a Previdência. Mas não é do orçamento da Previdência, ele só faz o repasse. Porque ele é que fiscaliza, ele é que faz a fiscalização de 2 em 2 anos, né? Ele faz o cadastramento, ele que faz as perícias. Entendeu? Nós já vimos. E no caso de insuficiência financeira, é a União que vai arcar. Exato. Exatamente. Ela que arca. E não a Previdência pode, né? Senão ela atrapalha justamente as devidas aposentadorias. Aliás, os déficits existem. E na maioria dos déficits vem da área social e não da Previdência. Tá? Geralmente. Porque assume. Não? E a União não repassa para a Previdência. Às vezes não socorre a Previdência. Condições para repasse. Olha aqui. Condições para repasse. O que é condição para repasse? Para a União fazer repasse para o município. O município só tem secretaria e conselho. Como eu vou fazer o repasse se não tem fundo? Primeiro, ele tem fundo, mas o município não tem orçamento exclusivo para a assistência social. Ele não vai fazer o repasse. Então, a LOAS traz as condições para repasse. Vamos ver? Condições para repasse. É a condição para os repasses aos municípios e aos estados, ao final, dos recursos que trata essa lei, a efetiva instituição de funcionamento de quê? Então, para que a União faça repasse para os municípios, é necessário que ele tenha, conselho. Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Estadual para repassar para os estados. Tá? E esses conselhos têm de composição paritária. 2. Fundo de assistência social. Então, o município tem que ter um fundo. E recurso próprio destinado. Fundo de assistência social com orientação e controle dos respectivos conselhos. Fundo controlado pelo conselho. Então eu tenho que ter conselho e fundo. Mas
ter conselho e fundo, e o município não tem nem plano, nem trabalho, nem projetos, nem programa de assistência social. Eu contei para o pessoal agora há pouco lá da saúde bucal. Não é saúde. Mas como você quer ter assistência social se você não tem saúde bucal, se você não tem nenhum plano? Como o município quer receber dinheiro, se ele não tem projetos e programas, não tem plano, não vai receber. Então é necessário que eu tenha conselho, fundo e plano. Tudo bem? São condições para repasse. E, é claro, com um órgão gestor. Uma secretaria, uma diretoria. Tá? Parágrafo único. É ainda condição para transferência de recursos, que eu falei na aula. A comprovação orçamentária. Então, por isso que eu coloquei o cifrão aqui. É necessário que São José do Rio Preto tenha orçamento da assistência social. Tenha dinheiro destinado. O que quer dizer? Você cria, mas não tem dinheiro lá dentro do fundo. Tem que ter dinheiro lá. Para que depois a União venha somar. O Estado venha somar. Mas fazendo os repasses. Então você viu a condição para repasse? Então vamos lá. Condição para repasse. Criação do conselho, fundo, que tenha um plano e que tenha recursos. Senão ele não recebe. Ok? 30A. Esse cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais, no que couber, e ao aprimoramento da gestão da política social no SUS, melhoria, né, dessa correlação entre os entes federativos, se efetuam por meio de transferência automática. Essa transferência automática, eu disse para vocês, é a transferência automática de fundo a fundo. Essa transferência eu não preciso pedir. Essa transferência ela já vem automaticamente, de acordo com a população per capita. E de acordo com as reais necessidades, onde eu tenho maior vulnerabilidade. Então aqui eu tenho per capita, 500 mil habitantes. Tudo bem. Eu posso ter um per capita, um percentualzinho pequenininho. Tá? Per capita vai ser 12%. Bom, a maior quantidade é pela vulnerabilidade. É o que eu disse, Rio Preto tem menos vulneráveis do que uma cidade da Bahia que tem 500 mil habitantes. Os repassos é feito nessas condições conforme regulamentos. Tá? Então, como eu dizer, o cofinanciamento de serviços, programas e projetos de benefícios eventuais, no que couber, e o aprimoramento da gestão da política social dos SUS, se efetuam por meio de transferência automática entre os fundos de assistência e mediante a alocação de recursos próprios nestes fundos nas três esferas. Então, é alocado nesses próprios fundos. Como se faz essa automática de acordo com regulamentos? As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social, efetuadas das contas do orçamento da Seguridade Social, conforme o artigo 204, com despesa pública com a Seguridade Social, tá? Quer dizer, sai do orçamento da Seguridade Social, da assistência social. 30B. Caberá ao ente federativo responsável pela utilização dos recursos do respectivo fundo o controle e o acompanhamento dos serviços e programas, tá? Projetos e benefícios dos respectivos órgãos de controle, independente das ações do órgão repassador. Então, o órgão repassador é o nacional, passou para o município. Quem tem que fazer o controle é o município. E depois ir informando o nacional do uso disso. Tá? É assim que funciona. 30C. A utilização dos recursos federais descentralizados pelo Fundo de Assistência dos Estados e Municípios será declarada pelos entes recebedores. Ele tem que declarar e conforme ele vai usando, ele vai informando. Anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprova a execução das ações. O próprio Conselho Municipal faz isso e verifica as informações que estão sendo efetuadas, sob pena de malversação de dinheiro público. Parágrafo único. Os entes transferidores é ou a União para os estados e municípios, ou os estados para os municípios. Poderão requisitar informações. Quando há irregularidade, que os municípios informaram, eles pedem informação. Olha, tal fato, tal, houve uma despesa aí que não está bem entendida aqui. Pode trazer mais informações? Comprova através disso, de nota, de gasto, de pessoal. Tá? É isso. Beleza? Então vamos resolver essas poucas questões que temos aí. Temos duas questões nisso.
Prontinho? Facinho, né? Então, a primeira questãozinha diz assim: segundo o artigo 30 da Lei 8.732/93, é condição para os repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de quê? Numera aí para mim quais estão na ordem. Conselho de Assistência Social tem que ter, senhores? Sim. Tem. Então, correto. Fundo de assistência tem que ter? Sim. 2, correto. 3, plano de assistência tem que ter? Sim. Correto. Plano plurianual municipal de assistência social? Não. Plano plurianual, senhores, ele já é uma lei orçamentária generalizada. Tá? Todo ente federativo, seja União, Estado Federal, Município, tem que ter essas 3 leis orçamentárias. Chama de PPA, LDO e LOA. Isso não é lei. Isso não é na ciência social. Isso aqui é um orçamento generalizado. Tá? Por exemplo, ó, governo Lula está entrando agora. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai estar cumprindo o 4º ano da PPA do Bolsonaro. Para que ele faz isso? Para que não haja descontinuidade de políticas. Enquanto isso, no primeiro ano de mandato, o Lula está fazendo a sua PPA para mais 4 anos. Então a PPA começa a valer no 2º ano de mandato para aquele que elaborou. A hora que entrar o outro, ele vai estar cumprindo o 4º ano da PPA do anterior. Justamente para não dar descontinuidade. Ok? Então isso aqui é plano plurianual. O plano plurianual tem a durabilidade de 4 anos. Tá? Aí, ano a ano, lá em 15 de abril, a LDO vai olhar para a PPA. Quais são as diretrizes para o ano de 2023? Então, o Lula, o programa, todos aí, o pessoal, está olhando a PPA do Bolsonaro, que houve alterações no último ano, principalmente com o auxílio emergencial. Mas estava previsto para pagar esse auxílio emergencial o ano que vem? Estava previsto desse ano, né, 600. Para o ano que vem, continuava o que já estava previsto nos anos anteriores, que era R$ 405. Então, que era os 360 que passou depois do 405. Então, o que ele está fazendo? Foi campanha de anos, que ia manter. Então, ele tem que alterar esses 405, mais para chegar a 600, né? Ele tem que fazer essa alteração. É essa a PEC que ele vai fazer a alteração, para esse valor ficar fora do teto. Entendeu? Para continuar cumprindo. E se necessário, realmente é, gente. Se fosse um ou outro, teria que fazer isso. Porque o problema está sério. A gente vê que a gente que está passando dificuldade, ainda mais aquelas pessoas vulneráveis. Tá? Que não tem o que comer, realmente, ou está passando necessidade. Se a gente está passando necessidade, ainda mais aquelas pessoas. Eu falo necessidade sim, porque a gente está sofrendo. Oi? Pode diminuir o valor de 600? Poder pode se não tiver orçamento. Mas como não tem orçamento, o que eles estão fazendo? Vamos quebrar o teto. Tá? Quebrar o teto é porque o orçamento hoje. Se eu arrecadar mais, ótimo, fecha. Se eu não arrecadar, é estouro do teto. Isso é ruim, porque pode gerar caráter inflacionário, mas a promessa é de que arrecade mais para que ele possa depois fechar o outro. Entendeu? Mas ele quebra o teto do que está no orçamento. Bom, não vai diminuir, porque se passar a PEC, não diminui. Fica 600 no ano que vem. Bom, se há uma melhoria da vida, ele pode diminuir. Entendeu? Se não há, estão até aumentando, porque ele juntou uma política do Lula com a do Bolsonaro e agora a da Simone Tebet. Porque a Simone Tebet existiu. Eu apoio, mas tem que ter essa política. O que veio da Simone Tebet? Simone Tebet deixa a família, mas se tiver criança até 6 anos, para cada criança até 6 anos, mais R$150. Entendeu? Realmente. Para quê? Vulnerabilidade das crianças. Entendeu? Então, eles estão atendendo isso. Serão mais 75 bilhões para atender esses dinheiro a mais, para chegar aos 600 e mais para essas crianças. Tá? É onde nós estamos pedindo para essa quebra do teto. Isso tudo está aqui. Ó. Então, vai a lei de diretriz orçamentária, foi lá buscar. Era 405.
Foi aumentado aí 75 milhões, agora a gente quer mais 75 milhões para continuar. Tá? Então, eles estão chegando a um acordo. Aí vocês não têm aí como que é essas negociações. Peraí, vocês deram dinheiro aí durante as eleições. Vocês não vão dar agora dinheiro durante um ano todo, um ano eleitoral? Você não tem cabimento, né? Beleza? Mas se você deu lá, então vai comprar de volta. Por isso você tem que continuar. Por isso que o governador está batendo de frente mesmo. Isso não tem que dar. Obrigatoriamente. Tá? Não vai ter aprovação. Seja contra ou não, isso não tem obrigatoriedade de dar. Então a LDO foi lá e buscou. E para jogar na LOA, está sendo aprovado agora para ser aplicado no ano que vem. Entendeu? É assim que funciona. Todo ano. Essas aqui são anuais. Só que essa aqui, ó, ela começa 8 meses e meio antes. Se é 8 meses e meio antes, aqui é 15 de abril. Tá vendo? O aqui, ó. 8 meses e meio. Essa aqui começa 4 meses antes. É só tirar o A aqui, ó. 4. Fica com 4, né? 4 meses antes. Então começa no dia 30 de agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Por isso que ela começou agora e tem que ser aprovada até dia 22 de dezembro para começar a aplicar no dia 1º de janeiro. Pode acontecer que não seja aprovado. Aí, o governo vai usando dotações orçamentárias mensais, até que seja aprovado o orçamento. Tá? É assim que funciona. Essas são as chamadas leis orçamentárias. Tá? Então, não é plano plurianual. Não é. Plano plurianual é para o governo todo. Tá? Então, fica errada a 4. Então, não entra a 4 aqui. A 5. Conselhos dos direitos da criança e do adolescente, composto de 35% dos membros da sociedade civil e 65% do governo. Já vou falar para você. Isso aqui está certo, mas não está na LOAS. Tá? Isso vem da lei de regulamento. Para quê? Para melhorar ainda mais. Agora, os municípios têm que ter esses conselhos da criança e do adolescente. Tá? Então, você pode colocar sim para o sim. Beleza? Que não está na LOAS. Tá? Não está na LOAS, veio através de decretos. Tá? Então, resposta aí, você tem como a única resposta que não está na LOAS é a B de bola. Tá? Então, como não está na LOAS e a pergunta foi perante a LOAS, não entra com 4. Só para você ver o 5. O 5 existe, mas não está na LOAS. E ele está perguntando segundo a LOAS. Tá? Ele existe, mas é um regulamento que tem que ter também para repasse. Bom? Então a resposta fica qual aí, senhores? B de bola. Ok? E a 2. No exercício do ano anterior, o município de Pequenina da Serra deixou de receber o repasse dos recursos que trata a LOAS. Em virtude de não estar em funcionamento, o quê? Tem que estar em funcionamento tudo aquilo lá, não é? Ele falou, segundo a LOAS, é só aquilo ali. O município, a B de bola, o município não tem conselho nacional. Tinha que estar em funcionamento conselho municipal. A C, conselho tutelar. Não é. A D, plano diretor municipal. Não é plano diretor do município, não tem nada a ver com o plano municipal da extensão. Plano diretor é para se estruturar com o município. Para, em cima dela, fazer políticas públicas de estrutura do município, tais como código de postura, código de obras, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele perguntou segundo a LOAS, não segundo o regulamento. Então, não esqueça. Então, quem que precisa ter aí? Plano de assistência social. É assim. Gordurinha, antes da gente ver os benefícios, vamos fechar com as disposições transitórias. Se é a disposição transitória, muito disso aí já foi, já era. Tá? Porque quando foi publicado em 1993, era uma disposição transitória até que modificasse, como era fundo, agora é chamado disso, como era isso, agora vai fazer assim, assado. Mas hoje já está praticamente tudo estruturado. A não ser coisas novas que eles colocaram aí. Eu vou finalizar para vocês. Vamos lá no artigo 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei. Realmente, isso cabe ao Ministério Público. Como eu já falei para vocês, é competência do Ministério Público. Incumbências do Ministério Público estão previstas lá no artigo 127
da Constituição Federal. No artigo 127 da Constituição Federal, ele diz assim, ó, incumbe ao Ministério Público, e eu brinco com o pessoal, eu falo, é a dor no rim. Tá? Essas são as incumbências do Ministério Público. Quais são? As primeiras não têm nada a ver com a assistência social. Defesa da ordem jurídica. Por isso que cabe ao árbitro, Procurador-Geral da República, a defesa da ordem jurídica. Ele deveria estar pedindo, ele deveria estar solicitando, em alguns casos ele solicitou ao TCE ou ao Supremo Tribunal Federal a resolução das questões aí, das manifestações, dos impedimentos das rodovias, etc. A defesa do regime democrático. Ok? E também a defesa, agora que vai entrar a assistência social, a defesa dos interesses individuais e indisponível. Vulnerabilidade é indisponível, gente. O poder público tem dever de prestar. Então é o Ministério Público que cabe fazer a fiscalização de toda a assistência social. Beleza? Por isso que cabe ao Ministério. Quem cabe zelar pelo respeito da assistência social? O Ministério Público. Que diz respeito à defesa dos interesses individuais e indisponíveis. Capite? Continuando. 32. O Poder Executivo. Claro, tudo que é assistência social cabe ao Executivo prestar, através da sua própria secretaria. Tá? O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e o reordenamento dos órgãos da assistência social. Isso já foi. Quando foi publicada essa lei, extinguiram o fundo anterior, não é? Antes não tinha ministério, agora tem um ministério, eles foram estruturando. Então isso já está tudo estruturado. Tá? O parágrafo primeiro também, já está tudo estruturado. Tá? O Ministério de Estado do Bem-Estar Social hoje não é mais. Hoje é Ministério do quê? Ministério do Desenvolvimento Social. E vai voltar em combate. 33. Decorridos 120 dias da promulgação desta lei, já foi. Fica extinto o Conselho Nacional de Serviços Sociais. Hoje não é mais CNSS, hoje é Conselho Nacional da Assistência Social. Tá? O parágrafo primeiro. O Poder Executivo tomará providência necessária para a instalação do quê? Do novo, do Conselho Nacional da Assistência Social. Então eu quero demonstrar para vocês que tudo isso já foi, era transitório, porque já foram instituídos. A União continuar exercendo o papel supletivo das ações de assistência social. Supletivo por quê? Porque é descentralizado. Quem cabe prestar assistência social é o município. Ele só vai prestar na suplementação, nos caráteres emergenciais, por exemplo. Tá? 35. Cabe ao órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de prestação continuada. Já sabemos isso, que quem opera o BPC é a União, com a ajuda técnica do INSS. Tá? Pode pular o parágrafo 1, que é regulamento. 36. As entidades de organização de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhe foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação às suas canceladas. Isso eu já falei para você. Se uma entidade que recebe dotação orçamentária não prestar contas, é cancelada. Vou te dar um exemplo. Aqui em Rio Preto, nós tínhamos o IELAR. Lembra do IELAR? O IELAR prestava duas coisas. Ele prestava assistência à saúde, com o hospital e ambulatórios, que era aqui em si. E também prestava assistência social, através do centro espírita. Ok? Então, o IELAR fez convênio com quem? Com o Estado, para a alta complexidade, que ele fazia diárias, etc. E com o município. Com o município ele fazia, tanto na saúde quanto na assistência social. Então, o São Bento do Preto fazia repasse, não é?
Beleza? O que a ELAR tem que fazer? Prestar contas. Bom, a partir do primeiro ano do governo Edinho Araújo, agora, primeiro ano, dos primeiros 4 anos dele, né, a hora que prestaram conta, veio irregularidade. Mandou consertar. Tá? Não consertou. O Tribunal de Contas falou, ó, para, tudo errado, malversação de dinheiro público e tal, etc. O que aconteceu? Edinho, obrigatoriamente, não podia mais fazer repasse para o IELAR. Veio aqueles comentários, o Edinho quer fechar o hospital IELAR. Não, ele foi obrigado a não fazer mais repasse. Por quê? Estava tendo uma malversação de dinheiro público. Então prestaram conta, prestaram errado. Tanto na assistência quanto na saúde. O que aconteceu? Sem um repasse, fechou. Beleza? E foram responsabilizados. Tá? Toda a direção foi responsabilizada. Foi um crime de responsabilidade. Mas não o Edinho. Porque o Edinho falou, opa, lava as mãos. TCE falou que não posso fazer. Se ele continuasse fazendo o repasse, ele seria responsável. Entendeu? Essa responsabilidade caiu toda sobre a diretoria. Sobre toda a diretoria do hospital. Tá? Acabou com o hospital, fechou. Ficou só o centro espírita. Tá? Beleza? Continuando. Isso é sério, né? Vamos para o 37 agora. O benefício de prestação continuada, o BPC, será devido após cumprimento do requerente de todos os requisitos legais. Nós já vimos isso. Já está isso organizado. Então, ele tem que ter todos eles. Ele tem que ser. Se for idoso, o que precisa ter? Primeira coisa, 65 anos ou mais. Só isso? Não. Que sua família não tenha condição de prover as suas necessidades. Que sua família tenha uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Salvo exceções. Tá? Então, esses são requisitos. Se for deficiente, qualquer idade. Mas desde que a sua família também não tenha condição de suprir. Então, o benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento pelo requerente de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive a apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias, grife isso, até 45 dias após cumpridas as exigências. Então não adianta, o cara deu entrada, mas o poder público INSS pede documentos, ele demora para vender, então não é. É a partir do momento que ele apresentou todos os documentos, 45 dias depois. Assim também é na aposentadoria, sabia? Você dá entrada na aposentadoria, mas eles vão lá e dizem, olha, falta você apresentar isso, falta você apresentar aquilo. Aí não está contando. A partir do momento que ficou todas as exigências, tá. A não ser que seja por decisão judicial. A partir da decisão judicial, né, transitar no julgado, tem 45 dias para iniciar os pagamentos. Né? Parágrafo único do artigo 37. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caso, após 45 dias, tem que ter atualização monetária. Ele é atualizado. Se for pago após. Isso acontece com a aposentadoria. A aposentadoria, ele tem que pagar até 45 dias também. Mas há atrasos. Por que há atrasos? Porque é muita gente. Então não dá. E servidores? Não tem, por isso está tendo concurso. E outro, o concurso do INSS não vai ser só esse ano, não, hein? A promessa é todos os anos ter concurso. Porque vocês lembram qual que era as vagas iniciais que foram solicitadas? 7.000 vagas. Quantas está saindo agora? 1.000. Então o objetivo é 1.000 nesse ano, né? E 2.000 em mais 3 anos. Dependendo do orçamento, é claro. Mas esse é o objetivo. Que tenha concurso com o INSS praticamente todo ano. Eu acho que eles não vão colocar mesmo. Vão colocar concurso esse ano, concurso no outro ano, concurso no outro ano, concurso no outro ano, até suprir as necessidades do ano. Perfeito? Porque realmente está cheio. Vai lá para você ver quanta gente atendendo. Não cheio de gente atendendo. Eles estão pegando de outros órgãos. A própria prefeitura está emprestando uma agência administrativa para trabalhar lá. Ok? Aí dá algum problema, a agência administrativa. Tudo bem? O artigo 38 foi revogado. Tá? Artigo 39 fala sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Por decisão da maioria absoluta de seus membros,
respeitado o orçamento social e a disponibilidade do fundo, poderá propor ao executivo alteração nos limites da renda mensal per capita. Renda mensal per capita é isso, né? Essa renda mensal para o BPC não é 1/4. Essa mudança veio em 2021 porque o próprio conselho diz, olha, tem certas pessoas que nós não podemos usar como parâmetro 1/4 salário mínimo de renda. Por quê? São muito mais vulneráveis, estão gastando com medicamentos, estão gastando com isso, etc. Né? São menos pessoas, então a divisão vai dar menos. Então, para tais requisitos, eles solicitaram e houve alteração. Tá? Artigo 40. Com a implantação dos benefícios previstos no artigo 20 e 22, 20 é o BPC, pode colocar em cima. O 20 é o BPC. O 22 são os eventuais, que são de responsabilidade dos municípios. Esse é o 20 e 22. Extingue-se a renda mensal vitalícia, o auxílio natalidade e o auxílio funeral existente no âmbito da Previdência Social. Então, como nós criamos os benefícios eventuais, o INSS dava antes o auxílio funeral. Agora não tem mais. Então foi extinta a Previdência, passando para a assistência social. Ok? Assim como o auxílio natalidade, que também era o INSS que pagava, agora não. Agora é o município, para as pessoas vulneráveis. Tá? Mesmo que não tenha renda. Artigo 40A, diretamente. Os benefícios monetários recorrentes dispostos no artigo 22, 24C, 25, novo aí que nós temos, né? Que são os reclusão, exclusão, etc., serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar. Tá? Auxílio reclusão, o auxílio inclusão, vai ser preferencialmente pago à mulher. Tá? Senão o homem usa para beber, usa pinga, para comprar chuteira, cigarro. Né? Apesar que tem mulher que faz isso também, viu? Mas a maioria são mais responsáveis por causa dos filhos, né? Da estrutura, etc. Tá? Verdade. Você fala, olha, a minha casa, minha vida, quando foi criada, é para que a casa seja no nome da mulher. Tá? Ou isso vai evitar. Claro que quando era no nome do homem, o cara lá ficava na casa, depois ela vendia para outra e a mulher tinha que engolir. Tá? Mas você sabe que também ainda continuam as mulheres vendendo. É aquele que cabe e não quer viver, né? Ele vai embora. E vende. Tá? Vende, mas não pode comprar, mas vende. Faz aquele contrato de gaveta, né? E continua pagando o nome da pessoa. Depois ela não pode ter outra casa. Por quê? Porque está no nome dela aí. Tá? Tem. Tá? E assim termina a parte das disposições transitórias. Tá? 40C nem. Então responda a número 1 aí para mim. A única questão sobre disposições transitórias. É a única. Responda essa número. Se errar, tinha um pouco mais. A nossa falou que você tem um coração muito peludo, né? Hã? Porque você fala que você errar vai empurrar a gente na escada. Você sabe que teve uma aluna? Você sabe que teve uma aluna que chegou para o Zé Augusto, né? O Zé Augusto está bravo com ela, tá? Ela chegou ali no balcão falando não sei o quê, né? Aí o Zé falou bravo com ela, tal, né? Ficou duro. Ela virou assim, com uma simplicidade, e falou assim: nossa, você tem um coração muito peludo. Ele falou: por quê? É sem que não ouvia, gente, sem dessas patadas e tal, né? Aí na nossa irmã do fundo falou assim: o Zé é que nem kiwi. Né? Peludo por fora e docinho por dentro. Mas tem kiwi que é azedo também. Não vai perder. Aí não tem mais por onde escapar. Não tem. Tá brincando. Aí você falou ali, peludo. Você falou ontem que se a gente errasse a questão. Ela falou que se a gente errasse a questão, Ela ela ia mandar um e-mail. entendi. Ligar e mandar e-mail. Aí não sei quem foi com você. Lasquear. Foi assim que ela tá mais boazinha do professor Hélio, porque ele joga nós na escada. Ó, na escada. Aí Aí, ela falou assim: nossa, mas coração peludo. coração peludo. Tem que mandar
vai vir orar. Oral, ora por ele. A Glaucia é fantástica, viu, gente? Vocês estão gostando dela? Sim. Muito boa. Tem aula até hoje à tarde. É excelente. Ela é que sempre me substitui aí. Como a gente está com 2 segundos e a gente tem que ficar no plantão ainda, porque nós estamos sem funcionário, né? Então eu fiz as medidas, eu fiz a contagem de tempo. Eu falei, gente, eu não vou cumprir direito administrativo. Eu não vou ter condições. Depois fica aquele autocolado lá no final. Então nós atribuímos a uma pessoa que é muito competente, que é ela. Ela é muito bacana, tá? Prontinho! Número 1, senhores. Manda a resposta para mim. B de bola. Legal? Tá? Com isso, a gente termina a LOAS? Não, de maneira alguma. Vamos fechar agora com os benefícios. Tá? Nós vimos o BPC, né? Então agora nós vimos o artigo 20 e 21. Agora nós vamos para o artigo 22. Pelo menos dá tempo hoje para ver os eventuais. Tá? Vamos lá para o artigo 22, que para vocês é a página 29. Esse é isso, página 29 ou 30? Hã? Benefícios eventuais, artigo 22. Tá? Sim. Qual que é a página? 30. 30, né? Então, da LOAS, nós vimos o mais importante e o que mais cai para vocês. Pode cair eventuais também? Pode. Mas é claro, o mais importante deles é o BPC. Tá? Então, ó, não esqueça aquilo que eu falei para vocês. Artigo 1º, 2º, 3º, tá? São os que mais caem. E depois o artigo 20 e 21. Tá? 10% é essa aula de hoje aqui. Bom? O restante dá. Essa organização, às vezes, poderão perguntar, mas é muito pouco perto do que você tem que saber do BPC e dos objetivos. Porque os objetivos acabam falando de quase tudo isso aqui, não foi? Né? Tá? Naquela proteção da família, socioassistencial, né? Defesa de direitos, tá? Beleza? E mais essa organização. Tá? Agora, benefícios eventuais geralmente não vai estar relacionado muito ao INSS. Por isso que não cai muito. Pode cair? Pode, porque está exigindo a LOAS. Mas não está muito ligado ao INSS. Ligado ao INSS está o BPC. Os benefícios eventuais é o município que vai prestar. Por meio do CRAS, CREAS, etc., né, que se faz essa assistência. Ok? Você vai ver que eles são muito mais direcionados ao município. O município vai ter que ter verba para isso. Claro, com ajuda técnica financeira da União e do Estado. Tudo bem? Então vem comigo. Falou de benefícios eventuais, você vai lembrar que isso é responsabilidade muito maior dos municípios. Eu posso ter um município que não tem condição. Sabe aquele município pobre, questão? Quem vai complementar? O Estado. Ok? Então vem comigo. Dos benefícios eventuais. 22. Entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias. Não é sempre. Não é todo mês que você dá isso. Não é igual o BPC que a pessoa recebe todo mês. Não, isso são provisórios. Quando a pessoa morrer, não tem onde enterrar, não tem como pagar o serviço funerário. Quem faz isso? O município. Beleza? Um exemplo clássico. Tá? Por isso que ele fala, são eventuais ou suplementares, né? Provisórios, que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestados aos cidadãos e a famílias em virtude de, grife isso, os benefícios eventuais em virtude de nascimento, que é o auxílio natalidade, morte, que é o auxílio funeral, situações de vulnerabilidade temporária, tais tipo calamidade pública, por exemplo, enchentes, né? Doenças, né? Às vezes epidemias, tá? Vem sendo atendido de forma emergencial. Claro que quando é uma emergência muito grande, aí é a união. Tá? Situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Tá? Então, olha, guardem bem. Benefícios eventuais são nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Ok? Essas 4. Então, nascimento, morte, tá?
calamidade pública e vulnerabilidade temporária. Parágrafo primeiro. A concessão e o valor dos benefícios que trata este artigo serão definidos pelos estados e municípios. Por quê? Porque ele tem que pagar, não é a União que vai definir. A União pode ajudar com recursos, mas quem define os valores a serem pagos são os municípios, por lei municipal ou estadual. Tá? Então, tá aí. Aos estados, Distrito Federal e municípios, previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos conceitos. Professor, Oi? uma pessoa que está recebendo o BPC pode receber esse benefício eventual junto? Não, Não. não pode. Então, esse benefício eventual é no mínimo um salário mínimo? Um salário, no mínimo, não. Esse eventual, não. Não. Pode ser menor que um salário mínimo. Pode. Pode ser menor que um salário mínimo. Pode. Tá? Poderá ele receber o benefício de prestação continuada. E nesses dois últimos critérios, tá? Que são morte, nesses últimos 4 critérios. Morte, desde que ele não tenha condição. Tá? Então, se ele recebe o BPC, tá? E a renda ficou estagnada, aí o poder público não pode ajudar. Tá? Quando realmente continua na vulnerabilidade, mesmo continuando com isso, aí pode. Mas não é que ele vai somar com a renda. Porque não é uma renda, é uma eventualidade. Tá? Então você não vai ter todo mês isso. Quando morrer alguém, ele vai lá e paga o funeral. Okay? Porque o benefício é para a manutenção dele e da família. Aí não dá para eu gastar com o funeral. Então é uma eventualidade. Então isso não vai dificultar na soma. Porque nem vai somar, porque não é uma renda mensal. Entendeu? Por isso então que não vai dificultar. Ele pode receber, mas não soma, né, para o cômputo do benefício da prestação continuada. Tá? Por isso que é chamado eventual. Tá? Continuando. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional da Assistência Social, ouvidas as respectivas representações dos estados, né, e dos municípios, deles participantes, poderá propor, na medida da disponibilidade orçamentária, de 3 esferas, das 3 esferas, olha a coisa boa, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo. Então não é do salário mínimo, é bem menor que o salário mínimo. Tá? Bem menor que o salário mínimo. Tá? Ajuda, por exemplo, auxílio natalidade, aqui em São José do Preto, né, não ultrapassa R$240. Auxílio funeral é de 600. Tá? Que vai lá, você paga para prever lá. É aquele caixãozinho mais simples, branquinho e tal, etc. Né? Que faz o funeral. Tá? E o restante é do município, porque o terreno lá é do município. Tá? Cemitérios, por exemplo, de competência dos municípios. Parágrafo 3º, importantíssimo. Os benefícios eventuais subsidiários. Por que subsidiários? Tá? Por que subsidiários? Porque o mais importante deles, qual é o mais importante deles? Não é o BPC? Tá? Então, o auxílio morte é só para enterrar a pessoa. Tá? Então, por isso que ele é subsidiário. Então, eu não vou somar, a pessoa não vai poder ter, porque é eventual, não soma. Tá? Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser acumulados com aqueles instituídos pela Lei 10.954, que é Bolsa Família, por exemplo, né? Outros somam. Tá? Não tem como. Então, eu coloco aí para vocês quais são essas leis. Programa de resposta ao desastre de auxílio emergencial, né? Institui o programa de Bolsa Renda, que hoje é o Bolsa Família. Tá? Então, não soma esse. Bom? E também não se confunde com o benefício de prestação continuada. Tá? Então, vamos responder essas questões aí. Pode responder a 1, a 2 e a 3 sozinhos. Esses são os benefícios eventuais. Não esqueça que é de competência do município e dos estados. E aqueles 4 casos. Né? Essa pergunta que você me fez já foi alvo de várias vezes, de várias questões. São acumuladas, comula. Não acumula
porque é eventual, né? O próprio nome diz eventualidade. Você só recebe uma vez e acabou. Só para sua pequena cidade. Às vezes, quando tem calamidade, tá? Ele ajuda. Se não é ajuda do fundo de garantia e tal, eles dão uma ajuda, mas não é uma ajuda ad eterno. É uma ajuda ali 1 mês, 2 meses, porque enquanto eles estão lá na escola, lá, né, lá em outros lugares morando, até que acabe a chuva, tem que fazer limpeza. Às vezes é aquele aluguel social, sabe? Mas é eventual. Durante 1 mês, 2 meses, máximo 3 meses. Uma coisa que pode cair para vocês é o benefício inclusão, viu? Tá? Ele foi efetuado justamente para complementar a renda do BPC. Então, isso na minha próxima aula eu vou estar detalhando. Isso nunca caiu, porque é uma coisa nova também. Tá? O Zé chegou a falar nele? Não, não é? Eu perguntei para o professor Zé Ah. se ele que daria o auxílio Não, inclusão. Aí ele falou, não, é o professor Eva. Por quê? Porque ele não faz parte da Previdência Social. Tá? Ele complementa o BPC. Tá? Isso é a inclusão, nós vamos detalhar aí justamente foi a lei, lá no edital está a lei que incluiu no LOAS, o auxílio inclusão. Tá? Então isso aí pode cair porque está inclusive no edital a leizinha que incluiu. Umas questões aqui que está faltando aí, eu não tenho. Mas só tem a D? Tem. Tem. A IBAN, por exemplo, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é quase igual ao VUNESP, aliás, é um braço direito da VUNESP, ela só faz ABCD. A CESP, ela também tem questões ABCDE. Às vezes ela faz ABCD, às vezes ela faz ABCDE. É raro, geralmente é certo e errado, né? É muito raro ela colocar. Mas você tem provas, você pode procurar provas da CESP, às vezes é ABCD. Tem bastante. Nas outras matérias apareceu bastante. Para a escolha da ciência.
Vamos lá? Posso? Então, voltando lá para a primeira questão. Entre as várias modalidades de benefícios garantidos na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, está o pagamento de auxílio por natalidade ou morte. É entre elas, né? Natalidade, morte. O que mais, senhores? Vulnerabilidade e calamidade. Tá? Cuja renda per capita seja inferior ao quarto salário mínimo. É por isso que ele fala, de acordo com aquela renda prevista no artigo 20. Né? Indique a alternativa que se refere a esses benefícios. Acabamos de falar. Qual que é esse benefício? Eventuais. 2. Previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social, os benefícios eventuais se inscrevem no rol de provisões procedentes da gestão municipal e estadual na política de assistência social, cuja responsabilidade de sua regulação ficou a cargo dos respectivos conselhos, Conselho Municipal e Conselho Estadual. Sobre os benefícios eventuais, é correto afirmar que definido como estratégia central e qualificada da citada lei, não, central não, muito pelo contrário, né? É uma subsidiariedade. A central é o BPC, não é? Então é errado. Devem ser ofertados pela via da composição público-privada. Não! É puramente público. Do município e do Estado, benefícios eventuais. Já pensou? Benefícios eventuais sendo dados pelo APAI ou pelo... Não, de maneira alguma. C. Se constitui um direito social legalmente assegurado aos cidadãos brasileiros no âmbito da proteção social básica. É o básico. O básico da pessoa ser enterrada com dignidade. Né? O básico da pessoa ser atendida numa vulnerabilidade, numa calamidade. Ser boa. Tudo bem? 3. Tendo como parâmetro a Lei Orgânica da Assistência Social, entende-se por benefícios eventuais. Quero ver se você chegou aí nessa. Manda a resposta. Ela é suplementar e provisória. Já começa por aí. Você pode ver que as demais não falam sobre isso. Todo eventual não é ad eterno como o BPC. Nem o BPC é ad eterno, ele tem que passar por revisões a cada 2 anos, né? Então, as provisões são suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUS e prestadas ao cidadão e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade. 4. Sobre os benefícios eventuais, é correto afirmar, exceto. Não viu exceto, né? Então, qual a resposta você colocou? D de dar. Então, você tem que colocar AD, AB, né? AC, vamos ver. Configuram-se como elementos potencializadores da proteção ofertada pelo serviço de natureza apenas especial? Não! Nem é especial, ela é básica. Eventual, ela é básica. Errada é essa. Não é? O resto está tudo certo. Tá? Olha, são benefícios da política nacional? Sim. Juntamente com o serviço assistencial interno organicamente garantido. Tá, as eventuais estão aí na outra. A oferta de benefícios eventuais pode ocorrer mediante a apresentação de demandas por parte dos indivíduos e familiares. Claro, conforme vai acontecendo, o poder público vai disponibilizando. O protocolo da gestão integrada de serviços de benefícios e transferência de renda, no âmbito do SUAS, trata dessa articulação. Sim, hoje o Estado de São Paulo, por exemplo, tem uma distribuição de renda. Né? Às vezes ele pega as famílias que estão recebendo o auxílio emergencial e dá 25% a mais. Né? Dá R$250, né? Dá R$300. Tá? Pode. Que é aquele que é até 25% do salário. Então a resposta ficou A. Né? Nessa 4 aí ficou A. Na 3, a exclusão da opção da alternativa D é porque ele coloca como natalidade ou morte, né? No caso, teria que ser os 4. Pode ser natalidade, morte, as famílias, né? Não, teria que ser os 4, né? Por isso que ela está errada, né? Não tem que ser nessa vez os 4, né? Um ou outro. Ele pode ter natalidade e morte. Tá? Ele pode receber, teve um filho que nasceu e a mãe que morreu.
Pode receber os dois. Ela se torna errada aqui porque ele está excluindo, né? Isso. Coloca um ou outro. Tem direito a todos eles. Tá? Vamos para o número 5. Considerando o exposto na lei orgânica social e suas alterações, com relação a benefícios eventuais, temos que o Conselho Nacional de Assistência Social, ouvidas as respectivas representações dos estados e municípios, dele participantes, poderá propor, na medida da disponibilidade orçamentária, na medida que o estado tiver dinheiro e o município, também um tipo de auxílio emergencial, né? Ou então, tipo um Bolsa Família Municipal. Pode, mas até que valor, senhores? Até 25% do salário mínimo. Então, resposta B de bola. 6. A Lei Orgânica da Assistência Social estabelece a concessão de benefícios eventuais que se destinam aos cidadãos e famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoque risco e fragilize a manutenção do indivíduo, a unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. Nesta linha, o benefício eventual é definido como... Nós vamos ver os demais benefícios aí, nós vamos ver esse PET, tá? Etc. Qual que é que vocês falaram? E auxílio funeral, certo? Tem em vista reduzir a vulnerabilidade provocada pela morte de membro da comunidade e é pago por somente em pecúnia. Não é pago em dinheiro, não. É pago com ajuda ali de... Né? Então é a C. Auxílio natalidade constitui-se em uma prestação para atenção necessária ao nascituro, apoio à mãe, no caso de morte de recém-nascido, apoio à família, no caso de morte da mãe. Sim, é essa mesmo. Precisa de ser bom. Auxílio natalidade é. É só no caso de morte da mãe? Não falou somente. Ó, auxílio natalidade constitui-se uma prestação para atenção necessária ao nascituro. Ponto e vírgula. Ao nascimento. Mas também às vezes nasce e a mãe morre, não é? Ponto e vírgula. Apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido. Também, porque ele morreu. Foi nascido, um natimorto. Tá? Ou apoio à família no caso da morte da mãe. Nasce o filho, a mãe morre. Também tem um apoio à natalidade. Beleza? É essa mesmo. Claro que isso não está na LOAS, é um regulamento que diz para que serve o auxílio natalidade. Tá? Você está bom mesmo. Tá? Não está errado. Na é apenas em pecúnia. Não. Tá? 7. Os benefícios eventuais constituem um direito social legalmente assegurado aos cidadãos brasileiros, no âmbito da proteção social básica. Não esqueça, esses que são os benefícios, é tudo básico. Funeral, natalidade, né, emergencial. Aí ele continua. Previsto desde 1993 pela Lei Orgânica da Assistência Social, se inscrevem no rol de provisão previsto na política de assistência social, cuja responsabilidade de sua regulação fica a cargo, aí você coloca um espacinho, senão você não tem como responder. Logo está o cargo aí, coloque tipo um tracinho, né? Lembra que a Unesco faz isso muito, não? Né? A cargo tal, né? Dos respectivos conselhos. Fica a cargo de quem vê isso? Estado município. Tá, mas então é da gestão. Municipal é gestão. Resposta E. Ok? Só finalizando aí, ó. Ainda fica na mesma página. Onde está escrito 12 serviços? Acharam aí? Onde está 12 serviços? Entende-se por serviços socioassistenciais. Lembra lá no objetivo que a gente falou, né? Proteção social, a família, proteção socioassistenciais. O que são essas proteções socioassistenciais? As atividades continuadas que visam a melhoria da vida da população. São realmente, né? Está ali o assistente social sempre indo a campo, o município, né, identificando. Tá? Então, são ações continuadas que visam a melhoria da vida da população, cujas ações voltadas para necessidades básicas observam o objetivo, princípio e diretriz estabelecido nessa lei. Então, o assistente social vai observar aqueles princípios, aquelas diretrizes,
que nós já estudamos. Parágrafo primeiro. O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. O regulamento que regulamenta a lousa, ele vai falar como se faz esses serviços. Não cai para nós esse regulamento. Cai para a concurso de assistência social. Tá? Então, como que ele deve agir? Parágrafo segundo. Na organização de serviços de assistência social, serão criados programas de amparo, entre outros. Então, além disso, a próprio CRAS, ele tem outros serviços que são criados aí através dos regulamentos. Os regulamentos devem obrigatoriamente criar, né, outros programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Crianças aí da periferia, que a mãe trabalha, que a mãe isso, fica onde? Fica na rua. Tá? E aí? Eles estão sob o risco de drogas, de prostituição, não é? Então tem que criar projetos de amparo a eles. E também temos que criar um projeto de amparo às pessoas que estão em situação de rua. Beleza? Gordurinha, tem aí duas questõezinhas. Só finalizando, que a gente fica depois só com o restante, que são alguns benefícios e o auxílio inclusão. 1. Entende-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria da vida da população, cujas ações voltadas para as necessidades básicas observam objetivos diretivos estabelecidos na LOAS. De acordo com o artigo 23 desta lei, na organização de serviços de assistência social, serão criados programas de amparo a quem, senhores? Isso. As pessoas que vivem em situação de rua. Tem também das crianças, que não colocou aí. 2. Previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, os benefícios eventuais se inscrevem no rol de provisões procedentes da gestão municipal e estadual, certo? Da política de assistência social, cuja responsabilidade de sua regulação ficou a cargo dos respectivos conselhos, Conselho Municipal e Conselho Estadual. Tá? Sobre os benefícios eventuais, é correto afirmar que A. Definido como estratégia central? Não. Não é central. É subsidiária. Devem ser ofertados pela via de composição público-privada? De novo, não. Só público. Já respondemos essa questão. Se constitui um direito social legalmente assegurado aos cidadãos brasileiros no âmbito da proteção social básica? Sim. Ela é básica. C de ser. Beleza, senhores? Ótimo. Encerramos aqui hoje. Nós temos mais uma aulinha e eu trago um simuladinho para vocês também.